Boa noite. Como vocês estão? O que vocês esperam dessa aula hoje? O que será que vocês esperam? O que será? Eu não mordo, não, viu? O que vocês esperam de hoje? A aula é sobre Deus. Como? Compreender melhor. O que mais? O que é que vocês esperam? Ué? Uai? Compreensão do universo. O que mais? O que a senhora espera? Como é seu nome? Como é sua graça? Djalda. O que a senhora espera na aula de hoje? O melhor. Muito bem. E o que o senhor espera, seu Gilson? Ouvir coisas que vão ser agradáveis. Olha, vocês me pegaram porque vocês ficaram falando coisas que não é presa, não é conceito, né? Então, fecha os olhos. Todo mundo. Respire fundo. E silencie a alma por alguns segundos. Sinta a batida do coração. Abrindo os olhos devagarinho, cada um a seu tempo. Olhando para mim. O que foi isso que vocês fizeram? Sentir. O que mais, fora o sentir? O que é que o vazio, que é todo preenchido, pode te dizer? Você sentiu amor? E vocês? Tem algo aí. Paz, calma, busca. O que mais? Compreensão, emoção. É lindo de viver isso. Não esperem que a aula de hoje te traga conceitos absolutos. Eu não vou conseguir. Eu posso até tentar. Mas eu não vou conseguir, eu sei disso. Porque para falar de Deus, é falar da paz sentida individualmente. Como é que eu pego esses sentimentos e trago a partir de um conceito humano? É tão abstrato, é tão profundo. Então, eu espero que eu consiga tocá-los, trazer o que Kardec aborda sobre isso, mas juntando com as minhas reflexões profundas em cima daquilo que eu já ouvi de vocês, daquilo que eu ouvi dos meus alunos, das experiências que eu tive e das coisas que eu aprendi nessa casa. Vamos nessa viagem. Opa. O objetivo desta aula é possibilitar uma visão compreensiva da concepção espírita de Deus, bem como do significado da fé à luz do Espiritismo. Então, todo o nosso trabalho, além dele trazer o que o Espiritismo fala, ele vai possibilitar, isso não quer dizer que ele vai fazer, porque depende de você, uma compreensão de Deus, mas também através de um significado da fé. Porque isso que nós fizemos aqui foi uma palheta daquilo que, com profundidade, você pode se cutucar. Você pode fazer um mergulho interno e trazer algumas respostas. A ideia de Deus é uma delas. Mas a questão da fé é muito dito popularmente que é algo que você vai sentir acreditando em algo que você não vê. Isso é um conceito, é uma percepção de uma pessoa que conseguiu expressar isso para a gente. Mas cada um tem lá o seu posicionamento sobre fé. Então, a gente vai poder estar trazendo aqui essa relação da fé com Deus ao decorrer
da história. Mas também definir os significados das doutrinas materialistas e espiritualistas e as suas consequências filosóficas. O que nós fizemos aqui, quando perguntamos, e você respondeu, e eu cutuquei, eu fiz a maiêutica, e aí, a gente está explorando essa base filosófica para que a gente possa ter um conceito mais formal, para que a gente se situe melhor como humano nessa reencarnação. Porque é difícil, como humano, ter esse ego e a gente não trazer conceitos. A gente fica muito solto demais, a gente pira o cabeção. Então, trazer os conceitos, ficar um pouquinho dentro desse campo limitado, a gente se posiciona. Mas eu digo a vocês, vocês vão sair daqui hoje diferente de como vocês entraram. Aliás, a ULI oferece isso. Você nunca sai igual de uma aula. E quando vocês chegarem ao final dos 5 anos, vocês vão entender o que eu estou falando. Porque mexe com essas abordagens filosóficas. Você ouve uma aula como essa que você vai ouvir hoje, e eu vou mexer nas suas crenças. Não, talvez, as crenças religiosas, mas da sua raiz, da sua família. Eu não estou nem dizendo disso. Eu estou dizendo dos conceitos daquilo que foi contado para você desde criança, e você nem sabe que isso é uma crença. E, de repente, você assiste uma aula dessa, vai virando uma chavinha e fala, mas eu nunca tinha parado para pensar assim. Ou coisas que são muito parecidas, que você tinha parado para pensar, mas você não tinha sentido. Mas não é só isso. É estabelecer diferenças entre uma coisa e outra, material e espiritual, porque o próprio Kardec, quando trouxe as bases fundamentais do espiritismo como doutrina, ele estava fazendo um enfrentamento de uma corrente filosófica, uma corrente de ideias, que era o materialismo. Você imagine você falar do intangível, do abstrato, numa corrente que vai atravessando, tão poderosa, que até hoje ela é forte, é positivista, para poder te dizer que nada fora da matéria consegue ser explicado. E Kardec, com a sua abordagem inteligente, dizia, como você sabe que não é explicado se você não explica? Então, você não pode dizer isso. Você tem que deixar o benefício da dúvida para quem quer buscar. Então, é possível pensar, sim, nessa possibilidade. Até porque você não tem como provar que a sua versão é a certa. Porque, se você parar para pensar, e agora eu convido vocês para sair dessa reflexão mais profunda e fica no topo da montanha e escute o que eu vou falar agora. Tudo nessa vida é muito mais teoria do que as explicações, do que científico, do que a prova. Tudo. Se você pegar um livro de ciência e que ele fala que o processo evolutivo é nascer, viver e morrer, ali é uma teoria, dá para provar que você nasce a partir daquele, que é vida a partir daquele embrião, que você morre quando o corpo para de bater, o coração para de bater. Você tem como provar isso, que a vida não continua? Você tem como provar que a vida não veio anteriormente? Você não tem. Você tem teorias. Se você for ouvir, ler, explorar outras teorias sobre a evolução, você vai ficar chocado. Existe uma teoria chamada design inteligente. Existem as teorias escritas por alguns físicos quânticos, como Amit Goswami, que vai falar do universo consciente. Você vai ficar, nossa, tem mais? Tem. Mas aquilo que te ensinaram, que você comprou como ideia, acabou virando uma crença e você vai acreditando naquilo e ninguém te cutuca para falar, mas é só isso? Aí, quando você vem para um momento como esse, você diz, nossa, pode ser outras coisas, que não quer dizer que é verdade. Porque quem está apresentando aqui esse fundo de referencial teórico são dos autores também que trabalhavam com Kardec naquela época, e a gente não pode esquecer que a maioria, acho que todos daquela época, eles vinham de outras reencarnações como religiosos. Ok? Então, eles também tinham o limite de compreensão deles dentro da crença deles. Talvez, se Kardec estivesse aqui hoje, ele mudaria muita coisa. Porque, se você olhar para você, desde criancinha até hoje, olha como você mudou.
Porque você fez um processo evolutivo natural das influências, daquilo que você come, da região que você morou, das coisas que você leu, do que seus pais te contaram, dos traumas, das coisas felizes. Então, tudo modificou você. Olha como você mudou. Então, é óbvio que muitas dessas teorias precisam ser revistas, porque o ser humano ele evolui. E o próprio Kardec, em um determinado momento, ele disse: se em algum momento você tiver dúvida se o espiritismo está indo num caminho legal ou não, por favor, acompanhe a ciência. É mais seguro você acompanhar a ciência do que o próprio espiritismo. Por quê? Porque a ciência está evoluindo o tempo todo. O espiritismo pode ficar parado no tempo. Vocês entendem o que eu quero falar? Então, o que nós vamos fazer aqui é uma revolução da nossa própria emoção, dos nossos próprios sentimentos. Mas não é só isso, é também mostrar para vocês as diferentes formas como o homem concebia a divindade ao longo da sua evolução. Eu não sei como você nasceu, qual a influência que você teve. Eu tive a influência católica, minhas tias eram bem carolas, elas trabalhavam com o padre diretamente, e a minha influência foi muito grande. Num determinado momento, aconteceu comigo um fenômeno raro, que eu fiquei catatônica. Eu fiquei endurecida, ouvia tudo que todo mundo falava, mas nem abria e fechava o olho. Eu fiquei endurecida na cama, minha mãe ficou horrorizada, não sabia o que fazer, e aí chamou uma pessoa que era espírita e que conhecia bastante gente, e ela falou assim: isso aí é uma influência espiritual. Não sei o quê. E eu ouvi o barulho como se fosse uma máquina engenhoca fazendo barulho magnético em cima de mim. Eu lembro disso. Eu senti um peso de energia em cima de mim. E aí eu fui levada para a Federação Espírita da Bahia, que era na casa de Pititinga, no Terreiro de Jesus. Dali nunca mais eu saí. Eu cheguei lá com 18 anos, hoje eu tenho 59 anos, e bebi, comi Kardec, bebi na fonte, fui tentar entender que fenômenos eram esses, e aí a mediunidade apareceu de várias formas. Então, essa foi a minha forma de conceber, mas eu não sei quais são as minhas influências psíquicas que eu trouxe, que está guardadinho lá no meu perispírito, que de vez em quando aparece, das outras vidas que tive, dessas influências. Eu sei que a forte, para mim, é a católica e a espírita. E a espírita estou até hoje, explorando cada vez mais como os fenômenos podem ser naturais na minha vida, porque somos espíritos, então isso faz parte da minha natureza. É a forma de encará-los, é a forma de ver. Por isso que é muito interessante a gente estudar, quando a gente fala de Deus, estudar fé. Porque, às vezes, as pessoas fazem disso tudo algo que é sobrenatural. Que você precisa depender, pedir, rezar, orar e depender diretamente de algo ou de alguém. E a gente vem, dentro de um padrão desse, desmistificar tudo isso. Existe a necessidade natural do seu processo evolutivo. E quem faz isso está errado? De jeito nenhum. Porque as pessoas têm as etapas, cada um tem as suas etapas. Mas existem outras pessoas que despertam para algo mais e vai dizer: eu já não preciso mais dessa etapa. Eu já pulo essa etapa e vou diretamente ao assunto. O diálogo é diretamente com Deus, com a fonte criadora. Mas também não é só isso. É apresentar as evidências da existência de Deus. Estabelecer os conceitos entre o bem e o mal. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque eu aprendi a entender Deus, sentir Deus, a partir desse objetivo. Olha que interessante cada objetivo, que vocês vão se encaixar na forma de vocês começarem a trazer esses conceitos sobre Deus, como é que ele começou a aparecer para você em termos de ideia. Mas, para mim, esse objetivo fez muito sentido. Moro no Rio Vermelho, estava eu em Amaralina, e olhando para o mar, ali naquela balastrada, daqueles banquinhos brancos que tem ali em Amaralina, estava sentada ali, eu devia ter uns 19 anos, acho, 20 anos. Eu sempre fazia essas imersões filosóficas, mas eu estava sentada ali, naquele lugar, olhando para a linha do horizonte, ali no mar. De repente, me veio um questionamento profundo sobre o que eu estava vendo. Eu estava vendo o mar, eu estava vendo a linha do horizonte, mas o que tinha mais ali?
Lá tinha peixes, tinha areia, tinha pedras, tinha navios lá no fundo, mas tinha barcos aqui na beirada, tinham mergulhos, mergulhadores, pássaros acima, alguns peixinhos e peixes grandes. E eu comecei a olhar para tudo aquilo e me veio um estalo. Uau! O homem não fez isso. O homem não fez isso. Ele não fez um peixe. Rapaz, quem fez isso é mega inteligente. Me veio uma coisa simples, mas para mim complexa. Porque eu fui no âmago. E aí, quando eu olhei para cima, tinha um solzão no meu rosto. Aí eu entendi Deus por aí. Foi a primeira reflexão que eu fiz. Esse Deus talvez não seja dentro desse conceito dito pela Igreja Católica, ou até mesmo pelo Espiritismo, mas, para mim, fez muito sentido esses questionamentos. Mas hoje não é só isso. É explicar o significado da prece como mecanismo da ligação com o Criador. Você vai ouvir em muitos lugares, na sua casa, no próprio Espiritismo, como Kardec colocou. Kardec tem um capítulo só sobre prece no final do Evangelho, vale muito a pena ler, porque tudo vale a pena. Tudo. Nunca jogue nada fora, nunca julgue, nunca critique, porque não faz sentido para a pessoa que busca autoconhecimento, né? Então, o que chega sempre é proveitoso. E aí você vai selecionando. Mas, quando se fala de prece, de oração, né, de mantras, porque depende da religião que você está, aquilo vai te gerar uma frequência. Aquilo vai gerar em você um portal de energia, que, se você estiver tão verdadeiramente conectado com aquilo, aquilo vira um seio, um filete magnético. E aquilo que é intencional, racional, que vem para o grande magneto, que é o coração é um grande músculo. Os músculos, para quem estuda anatomia, para quem estuda fisioterapia, biomecânica, vai entender que ali a gente tem filetes muito eletromagnéticos. Não é à toa que, às vezes, você bate o braço e você sente choque. A depender do local que você anda, você vai sentir choque. Vai tomar um banho, vai bater a mão ali. Por quê? Porque ali está relacionado também com como os teus músculos eles se apresentam do ponto de vista fisiológico. Mas, voltando para cá, quando você emite, porque você é orgânico. Você tem células que fazem trabalhos energéticos. Imagine você como condutor de água. Você tem uma condução de líquido dentro de você, utilizando a ferramenta do pensamento, com a emoção, o desejo mais profundo e verdadeiro do teu músculo, do coração. Isso junta, cria exatamente através do teu corpo esse filete magnético, essa frequência. Vai chegar aonde você está intencionando. Por isso que se diz, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pensa. Porque, se você está sendo profundo, você vai. E isso a gente não chamaria de prece, mas a prece quer dizer isso. É a intenção, é a vontade, é o desejo que perpassa pelo teu corpo e vai chegar em algum lugar, porque você é um condutor de energia. Tem mágica aí? Tem feitiçaria? Não. Então, prece ajuda? Resolve? Sim. Oração? Sim. E não importa se você está num estádio de futebol, se você está lá no seu quartinho quietinho. Porque depende do campo energético que você cria e como você se posiciona. Ok? Por isso que nós vamos estudar isso, porque muitos nos ensinaram que, para falar com Deus, a gente precisa estar na prece. E a prece que nós estamos falando não é por palavras. Foi isso que foi nos ensinado. Mas as palavras também resolvem? Claro, porque elas são frequências. Elas são mantras, por isso que os indianos usam muito os mantras. Quando você começa a cantar uma música, não sei se vocês já fizeram isso, mas os mantras xamânicos, eles são lindos, porque, além de cantorias, tem o tambor. Aquilo tudo gera uma frequência. E você vai parar em algum lugar sem precisar tomar nada.
nenhum remédio, nenhuma droga, nenhuma ayahuasca da vida, só com os cantos. É muito interessante, e isso é uma forma de prece para eles. Eles estão falando com Deus, estão falando com a fonte criadora. Mas o último é explicar o significado da fé no Espiritismo, que muito nos interessa. Segundo o mentor de Chico, a ideia de Deus ela é congênita no ser humano. É elaborada pela consciência. E eu quero muito falar disso, porque não dá para a gente começar uma aula ou uma reflexão filosófica se a gente não falar sobre a consciência. Uma coisa é você estar aqui agora e não entender que você é mais do que um corpo. Eu quero te dizer, quero te desafiar a refletir sobre o que eu vou falar agora. Você não é só isso que está posto aí sentado na minha frente, com óculos ou sem óculos, cabelo grande, de calça, de saia. Você não é só o seu corpo. Olha você pensando aí, elaborando os seus pensamentos. Você é mais que o corpo. Você é uma consciência que está fazendo uma experiência na ferramenta comportamental, numa dimensão de terceira dimensão. Num lugar que você consegue sentir o outro a partir da dualidade, da tridimensionalidade. Então, você é muito mais que isso. Como é que você capta? Eu daria uma seguinte dica. Como a gente não está acostumado, a gente muito é esbaforido, deixa o ego muito tomar conta aí da situação, que ele é uma grande ferramenta evolutiva, mas silencie mais. Comece a viver a sua vida de maneira silenciosa. Comece a trabalhar lá nas suas coisas, arrumar a tua casa, no preparo da comida do teu filho, dirigir, cuidar dos animais, no silêncio. Você vai ouvir até o que é inaudível. Isso é profundo. Você começa a sentir quem você é. Porque você vai começar a ter pensamentos que no início você não vai saber se é seu. Você vai achar que tudo é seu. Com o tempo, você vai dizer, esse pensamento não é meu, esse não é. Porque as influências espirituais elas são muito grandes. Então, quando você silencia, você se conhece. E o que é legal se conhecer? Aí você vai entender qual é a melhor forma de conectar com Deus, que é esse grande vazio que é todo preenchido. Mas só você vivendo a experiência, e isso é muito individual. É elaborada sobre o que repousa no edifício da criação. Allan Kardec. É elaborada sobre o que repousa no edifício da criação. Essa é difícil, né? Interpretar. Quando diz que é repousa, é quase a mesma coisa que está escrito lá em cima, é congênita. Ou seja, é da natureza. Nasceu, reencarnou, Deus está aí. Ele é uma marca, como se fosse uma tatuagem espiritual em você. Você pode. Eu tenho uma conhecida. A família dela toda tem uma visão muito materialista da vida, e ela é a única pessoa que tem essa experiência mais espiritualizada. E todas as pessoas, a maioria delas, consideram-se ateus. E o pai morreu ateu até o último minuto da vida dele, ele era ateu. Quando ele estava no final da vida, estava em fase terminal, ele ainda estava lúcido, cheio de dor, ele chamou ela. Foi a única filha que ele chamou. E disse assim, filha, fala para mim o que acontece depois da vida. Ela nunca imaginou que o pai iria fazer essa pergunta, porque o pai foi firme sobre a vida, sobre onde começava e onde terminava. E aí ela pôde fazer todo um trabalho. Ele disse assim, será mesmo que isso é verdade? Ela, pai. Essa é uma possibilidade de verdade. Se dê a permissão de deixar essas possibilidades reinar dentro de si. É muito melhor do que ir com uma ou nenhuma. Então, o que Kardec e o mentor de Chico quis dizer é de que isso é nato.
Não tem como você dizer que ele não existe. Você pode dar vários nomes, ou você pode não dar nome nenhum, mas, no fundo, se você fechar os olhos, você vai questionar como foi que alguém fez aquele peixe? Como foi que alguém pintou a cor verde daquela árvore que tem uma florzinha amarelinha, que tem uma abelha cheia de detalhes? Vocês já pegaram uma abelha morta? Vocês viram como ela é cheia de pelugem, como é decorada? É lindo de ver. Aquilo são muitos detalhes. Então, essa experiência de ver Deus, ou não precisa dar esse nome, mas de observar que tem algo além de você, ou alguém, uma entidade, porque a gente não sabe nem dar nome, é algo curioso, é o que faz parte dessa aula hoje. Então, jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. João já dizia isso, quando ele descreveu um pouco, né, daquilo que Jesus falava, porque foi isso que os apóstolos faziam. Jesus não escrevia nada, Jesus ia falando, eles iam captando a ideia e ia transmitindo para a gente. Deus é uma questão que não ousaríamos resolver, segundo Allan Kardec, nem afirmativamente, nem negativamente, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é o que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem no seu pensamento e podem transmiti-los. Eu diria a vocês, essa tem sido a minha busca. Uma das maiores buscas dentro do Espiritismo, essa tem sido a minha maior. Porque, quando eu questiono a minha existência e começo a perceber que tem algo além que me fez, eu quero entender por que ele me fez. Por que eu preciso estar vivendo essas experiências? Porque alguns vão dizer, epa, as experiências é você que conduz. Ninguém mandou você viver essas experiências. E aí eu questiono, mas como? Se eu sou uma ignorante, não sei tudo, porque não sou Deus. Inclusive, me culpo muitas vezes, porque não tenho todas as informações possíveis. Então, como eu posso ter escolhido isso? Claro, todo mundo vai fazer esses questionamentos. Eu não sou diferente. Só que uma das coisas que eu percebi é que, quanto mais... Isso é uma experiência minha, tá? Por isso que eu toquei no assunto e fiz a experiência da paz, do silêncio, e fico cutucando vocês para viver isso. Porque, como isso faz parte da minha experiência, eu acho que pode combinar com alguém fazendo e sentindo algo próximo. Eu sou uma pessoa que medito muito. Às vezes, eu medito 3, 4 horas seguidas. Então, uma das minhas experiências, porque é raro, não é sempre que acontece, mas uma das minhas experiências foi me sentir muito solitária no universo. Não é sempre, não, porque o ego, quando sai da meditação, o ego já quer, né, saracutear. Então, nesses momentos que você se dispõe do ego, que você se desloca, que você fica leve e solto no universo, perde até o corpo, porque essa é a sensação que dá, ou você se sente sozinho, não tem nada. É uma experiência de vazio. Isso começou a me dar uma certa angústia, porque é esquisito viver assim. Mas essa foi a sensação que eu tive. Mas não é, apesar da angústia, porque o ego volta logo, mas durante o processo é um vazio delicioso, é um vazio amoroso, é um vazio da sensação da unicidade, não é um vazio da solidão. A solidão é quando você volta logo para o ego, você sente solidão. Mas, lá no processo, você se sente na unicidade. É como se o mundo todo coubesse dentro de você. Então, cada um que busca Deus vai viver a sua experiência, vai viver como você se posiciona. E aí, antes de começar a conceituar, né, o que eles passam sobre a ideia, eu queria lembrar de que todas essas pessoas que vão aparecer aí, os autores, que eles estão no final dos slides, mas, assim, vocês, quando trazem algum conceito, se eu perguntasse assim para você o que é Deus, né, você me falaria alguma coisa. Eu queria lembrar vocês de que a percepção da vida, dos conceitos de Deus, elas estão a partir das experiências que você fez da tua vida. E lembra que a tua vida não é só essa, ok? Estou partindo disso, tá? Você é um pool de informações, de vidas, muitas que você já viveu.
Então, hoje, você é a melhor parte, parcela, sei lá o quê, de tudo que você viveu. E você reencarnou com essas informações, e as que estão mais aparecendo são aquelas que mais você permite vivenciar, porque é aquelas que você, no inconsciente, quer experimentar. Mas todas estão aí? Estão guardadinhas lá no perispírito. Quando acontecer algum gatilho, numa relação interpessoal, num acontecimento, num trauma, numa grande felicidade, os gatilhos vão aparecer, isso sai do inconsciente, vem para o consciente, aí você vem e trabalha. Por isso que, às vezes, a gente entra em crise. Ali é o processo do crescimento do espírito. Ok? Não tem nada de ruim, e é importante que a gente encare com maturidade dentro desse padrão. Eu estou dizendo isso porque muitos conceitos eles estão relacionados a como as pessoas trouxeram isso das suas épocas, das suas culturas. É como se eu falasse assim para você: tudo aquilo que você viveu na vida, que vem da cultura da sua família, tudo você concorda? Não. Hoje, quando você era menor, você tinha que concordar. Você nem sabia que tinha. Você era obrigado a concordar e concordava. Mas, conforme você vai crescendo, você vai convivendo com outras pessoas. Você vai lendo, você vai fazendo faculdade, vai conversando com outras pessoas, vai entrando num grupo de autoconhecimento. Isso aqui é um grupo de autoconhecimento. Muitas coisas vão cair por terra porque você vai pensar de forma diferente. Você vai, pode ser por aqui também. Então, suas crenças vão sendo substituídas, talvez, por outras, ou não crenças, você vai ampliando a consciência a tal ponto que você diz assim: Deus pode ir por aqui também. Então, a ideia inata da existência de Deus ele resultou de diferentes interpretações, no caso, religiosa. Ok? Então, uma pena que a ideia de Deus foi atrelada apenas à religião. Conforme a gente vai crescendo, e é assim que penso, e essa é uma opinião minha, isso não está escrito em livro nenhum, conforme eu vou me apropriando, me permitindo, o Deus vai saindo do contexto religioso, inclusive vai saindo da ideia do nome de Deus. Porque é tão profundo, é tão uno, que você não tem mais a concepção voltada para a religião. Mas é daí que a gente tem que partir, porque foi daí que a ideia veio. Compatíveis com o grau do progresso espiritual de cada pessoa. Então, se você, em uma determinada cultura, e ele vai dizer assim, o Deus é esse aqui, ele te mostra um bonequinho de pano, cheio de agulhas, que é representado por um boneco voodoo. Ele vai dizer que é isso. Se você for em determinados lugares na Índia, alguns animais são considerados sagrados. Tem alguma coisa errada aí, gente? Sinceramente? Tem? Não tem. Não tem, porque aquilo tem a ver com o progresso espiritual da pessoa, daquela cultura, daquela comunidade. Olha que interessante, dentro da sua casa, dos seus avós, lá, quando você vai para o interior ou conversa com determinadas pessoas, eles têm uma visão de mundo, assim como tem a visão da política. Que você fala, mas como que está pensando desse jeito ainda? Né? Como é que pensa do ponto de vista religioso dessa forma? Então, eu sugiro a vocês, a partir dessas aulas que vocês estão tendo da ULI, parar de julgar, parar de comparar. Não faz isso com vocês. Se permitam deixar que os conhecimentos venham e deixa entender o que faz sentido para você. Esse fazer sentido para você é que está relacionado a esse... Bom, a gente colocou aqui como conceito, mas entenda, o progresso espiritual. Você vai se situar onde você está. Porque quando você fica ranheta, por que pensa desse jeito? Que é horrível, isso aqui. Você está limitado dentro do seu progresso. Deixa acontecer, deixa as pessoas falarem, vai vendo o que vai fazendo sentido para você e vai reelaborando o seu conhecimento, o seu conceito. E vai vivendo a vida, porque ninguém é obrigado a viver em cima dos seus conceitos, da sua percepção de mundo, do seu entendimento sobre essas coisas. Não faz isso, deixa cada um dentro do seu... mas está muito atrasado. Quem é você para dizer que está atrasado? Quantas pessoas não se relacionam de nenhuma forma com a religião? E, se você sentar com ela, você fica de boca aberta, você fica até envergonhado. Porque a percepção de mundo dela é excelente. Então, não é por aí.
né? Crianças pequenas que estão chegando agora nessa nova transição, que você fica assim, a forma de olhar para o mundo. Às vezes, eu lembro que, quando minha filha tinha 10 anos de idade, que ela entrava, com 10 anos de idade, ela entrava no fórum de filosofia e discutia com as pessoas Leonardo da Vinci, ela discutia Nietzsche, ela lia livros de Nietzsche com 10 anos de idade. Eu não entendia o que aquele cara escrevia, mas ela lia. Então, quando falava alguma coisa, ela falava assim, minha mãe, mas presta atenção, isso, eu ficava murchinha. Porque ela tinha argumentos muito interessantes em relação a isso. Por quê? Ela se permitiu o autoconhecimento, ela se permitiu refletir. Hoje ela faz filosofia, diz que vai ser professora de filosofia. Então, é importante que a gente não feche para dentro de nós o que é importante, o que é de riqueza de conhecimento. Jesus sempre falava que a porta está do lado de... Não está do lado de fora. Que porta é essa? Vocês acham que porta é essa que Jesus falava? De tudo que você querer saber. Não é só espiritual, de tudo. Da biologia, da matéria. Não vai buscar lá fora. Lá fora é proforme, ok? Não vamos julgar. Né? Não foi isso que a gente combinou? Tudo bem. Deixa acontecer. Eles querem contar o que eles querem contar no livro, que é o que eles sabem. Quando a equipe de Kardec trouxe tudo o que trouxe, a gente não disse que tinha uma influência religiosa, mas a gente tem como alterar isso? Não, é o que eles sabiam, é o que eles ajudaram, e foi ótimo, porque Kardec conseguiu trazer um esqueleto excelente para a abertura de um portal sobre a espiritualidade. Mas não é disso que a gente está falando, a gente está só dando a seguinte dica. Você quer se conhecer? Você está aqui para isso? Quer entender Deus? Então, abre a porta de dentro primeiro. Vai sentir. Sente a vida. Experimente o que ela está te trazendo. Vai vendo se isso faz sentido. Assim como a aula de hoje. Olhe, veja. Não tome as conclusões agora. Saia daqui na lua. Se imaginando tonto, tentando entender qual foi o carro que te atropelou. Porque são tantas informações, são tantas coisas que vão vir na sua cabeça que você vai dizer assim... Meu Deus, os politeístas estavam certos, os monoteístas estavam certos, a cristã estava certa e a espírita estava certa. Todo mundo junto e misturado dá um caldo, e aí essa é a sua religião. É essa conclusão que eu cheguei, que todo mundo foi aproveitável. Quando o cara chegava e dizia assim, aqui é um pedaço de madeira, um totem com a cara de carranca. Uma carranca. O baiano gosta muito de usar as carrancas na entrada das portas. Pronto. Coloca lá. E aquilo, para determinadas pessoas, é um Deus, é algo poderoso, é algo sagrado. Eu vou discutir com isso? Eu não. Aquela pessoa criou um campo energético, dando poder àquela também, que é uma energia, e aquilo é o que blinda a casa dela. Ela acredita nisso. Isso é sagrado. Quem sou eu para desmontar isso? Eu não sou Deus, eu não conheço qual foi o campo que ela abriu, que portal foi esse. Eu vou discutir isso de jeito nenhum. Eu respeito, é para dar bom dia, carranca. Bom dia. Bom dia, ou não é? Porque, por exemplo, você tem os pratos, eu não sei nem o nome, eu acho que é ebó, que tem das oferendas, que ficam nas encruzilhadas, no meio do mato. Alguns dizem assim para mim, não se aproxime, não mexa, porque é desrespeitoso. Outros dizem, se passar perto, pede licença. O outro católico vai dizer, se passar perto, faça o sinal da cruz. É uma mistura, uma confusão. Eu sei que eu sempre peço licença, dá licença, porque eu respeito, né? Mas hoje eu não questiono mais. Se matou o frango, a galinha, sei lá o que, o galo... Ali deve ter eu não sou estudiosa disso, deve ter um propósito energético, está trabalhando com energias densas. Eu não trabalho com isso, eu trabalho com outros tipos de energia. Eu trabalho com passe, eu trabalho com emanação de pensamento, com toque terapêutico. Então, é importante que você perceba a sua visão de mundo. Quais são suas crenças? Onde você está se posicionando? Como é que você vê o mundo para poder abrir a boca e dizer aquilo que você quer dizer? Porque daqui a pouco a gente está se achando e dizendo e querendo convencer as pessoas daquilo que a gente entende que é. Então, eu vou voltar para a dica. Silencie.
Só abra a boca se alguém lhe perguntar. Porque nós somos aprendizes do universo. Nós estamos aprendendo. A gente não tem tudo ainda. Mas vamos continuar. Não vou ler tudo, tá? Mas o politeísmo ele foi gerado de acordo com as necessidades futuras dos indivíduos, assim como o monoteísmo surge do próprio politeísmo. Então, eles nasceram a partir da ignorância e do medo, sem medo de falar sobre isso. O que é ignorância e o que é medo? Imagine que você... Eu vou dar uma explicação aqui bem legal. Imagine você não sabia falar, você estava no mundo primitivo, você entendia muito pouco, você ia na onda, né, daquilo que era uma necessidade de sobrevivência. Aprendeu a fazer as facas lá, o fogo, comia o que dava, né, ia caçar os mamutes, geralmente eram os homens que iam, porque eles eram mais estratégicos, mais fortes, traziam as caças, as mulheres colocavam no sal grosso e ficava lá por dias e armazenava. Então, cada um tinha a sua função. Imagine essa cena e, de repente, cada um no seu local. Nessa cena, o chão treme, o chão faz... E ele se abre assim na frente daquelas pessoas. O que você acha que aquelas pessoas iam sentir? Medo. Elas tinham de onde? Não. Elas sabiam que aquilo era mais forte e poderoso que elas. E elas a respeitaram. Então, entende? Os deuses da mitologia, tinha Deus para tudo, até Deus do vinho tinha. Deus do trovão, Deus do sol. Imagine as pessoas fazendo dança para a chuva cair, porque era uma seca danada. Deus do sol. Então, está tudo certo. Conforme vamos evoluindo, vamos diminuindo determinadas necessidades, mas vamos tendo outras. Quem vier depois de nós vai rir muito, vai questionar o que a gente está falando aqui. Do espiritismo. Porque, para eles, talvez, o limite sobre falar da espiritualidade é muito grande. Porque eles iriam falar assim para a gente, você vive num condomínio espiritual. Não é só lugar A ou lugar B. Existem muitas outras linguagens, assim como tem o inglês, o português, né? O espanhol. Existem outras linguagens energéticas, frequenciais, que tem aí nesse mundo, nesse condomínio. Então, vão rir que a gente não tem nem ideia do que é isso, né? Para o cristianismo, Deus não é uma substância autocentrada, mas antes uma família, uma eterna comunhão interpessoal. Eu adoro esse conceito do cristianismo. Eu gosto daquela parte ali, comunhão interpessoal. Quando a gente chegou aqui, eu pedi para vocês fazerem o quê? Silenciar, não foi? Eu estava estimulando vocês a fazerem uma comunhão interpessoal. Os monges, os pastores, os religiosos, os padres, sacerdotes que trabalharam nessa época, todos eles foram unânimes em dizer que, quando você abre a porta de dentro, você tem coragem de mergulhar em você, que você se conhece, você vai entender que é Deus. Porque essa comunhão é a sensação que eu falei para vocês da unicidade. Todo mundo cabe dentro de você. Todos os carros, todas as terras, todas as línguas, todas as energias, todos os homens, todas as mulheres, todos os partos, todas as ideias, tudo cabe dentro de você. Porque isso tudo é frequência. Você só está coagulado numa frequência X, por isso que você tem essa cor, esse tipo de cabelo. A região que você mora, você tem uma determinada cor, mas você tem os antecedentes que têm determinadas cores, né? Determinadas etnias. Está tudo certo. Então, isso hoje já é explicado pela ciência. Mas que, para você fazer determinadas vivências, segundo o cristianismo, só fazendo uma comunhão interpessoal. É você com você. Esquece, é outra dica, esquece o bafafá que está lá fora, pelo menos um segundo na sua vida. Esquece.
Esquece, você não está sendo egoísta. Você está só aprendendo a se conhecer. Para de ficar comparando, vendo quem é da política, que é da esquerda, da direita, das guerras, do pai e da mãe, do dinheiro que você não pagou, do dinheiro que você está devendo, do que você já pagou e pagou errado. E, pelo amor de Deus, para, desacelera, respira. Olha quem é você. Porque, quando você faz isso todo dia, isso gera um hábito, você fica com as suas memórias, a sua consciência, o seu status energéticos mais limpo, até para tomar melhores decisões. Mas você só consegue fazer isso se você silenciar. Esse é um exercício. Assim, ao mesmo tempo, que é um ente uno, olha o que eu disse, pois o outro modo se trataria de politeísmo, Deus subsiste em 3 diferentes pessoas: Pai, Filho, Espírito e o Santo. Porque, quando unifica tudo isso, vira algo que é sagrado, que a gente chama de santo. Eu vou falar uma coisa agora que não é comum, mas é algo que eu aprendi. O filho é o resultado do pai e de uma mãe. O pai entende ali a junção da mãe e do pai. Eles vão se juntar, e, simbolicamente, o filho vai nascer. Isso é sagrado, isso é santo. E isso vai trazer uma realidade existencial. É bem filosófico isso. Mas esse pai que está ali é o equilíbrio desse pai, o filho é o equilíbrio desse pai e dessa mãe que está representado ali pelo pai. Entenda o pai e a mãe como a sombra e a luz, como o bem e o mal, como o certo e o errado, como a esquerda e a direita, em cima e embaixo. O que é isso, Sandra? Eu falei para vocês que a aula ia ser pirar o cabeção, falei? É mais ou menos assim. Para o equilíbrio aparecer, para a ideia de Deus estar presente aí no seu coração, na sua unicidade, na sua percepção, nos seus conceitos, ele não vai aparecer se não tiver o equilíbrio das forças. Ele não vai existir. Então, Deus é a sombra também? É. Deus é a luz? É. Mas, quando você se permite a unificação disso, porque tudo é Deus, como é que pode ser Deus em pessoas que matam? Muitos perguntam. Estão presos, violentaram crianças. Ah, eles não são de Deus? Cuidado. Eles são a sombra daquilo que você poderia ser. Eles são as possibilidades do seu ser. Assim como você é as possibilidades do ser que está lá. Então, quando você traz isso para o equilíbrio, essas experiências da sombra e da luz, você vai para a linha do meio, para o equilíbrio. Isso, na verdade, é o que se busca experimentar neste planeta, nesta Terra, nesta existência, nessa reencarnação. As coisas estão acontecendo. Quando você traz à tona a consciência, você se unifica nesse equilíbrio e você decide se você quer ir para lá ou para cá. Por isso que esses conceitos do bem e do mal, do certo e errado, eles são necessários para o humano. Porque eles ajudam o ego a fazer o seu equilíbrio emocional, sentimental, filosófico, espiritual. E você começa a educar esse ego a partir da sua consciência, que você diz: peraí. Opa, não. Mas isso está certo ou isso está errado? Isso é bem ou isso é mal? Isso é ótimo. É ótimo vivenciar isso, porque você se posiciona dentro dessa realidade. Mas vamos continuar. Podem perguntar se vocês quiserem, tá? Bom, já falei, eu vou pular isso aqui, eu vou ler aquilo aqui embaixo. O poder e a influência atribuídos a Jeová derivam da interpretação dada pelos judeus às regras religiosas, decálogo e civis estabelecidas por Moisés. Esta interpretação está contida no Pentateuco mosaico. Por que a gente traz isso? Por conta da ideia do monoteísmo, né? Que era um outro conceito, e é como se fosse a unificação de uma única ideia, né? E isso veio dos judeus, dos 10 mandamentos, dessa ideia. Estava errado? Também não. Foi uma necessidade da época? Foi.
precisou de um homem bravo, porque dizem que ele era bravo, chegar e botar ordem na casa, porque estava uma confusão naquele lugar. Não, peraí. Ele tinha força, ele tinha conteúdo, ele tinha palavra, ele era respeitado por conta da idade. Ele, peraí, vou fazer aqui 10 leis. Ó, não mata não, viu? Não rouba não, viu? Você vai para o inferno. E o povo ficava com medo. Ele tinha a palavra, o poder da palavra. Ele sabia racionalizar a ideia para acalmar aquelas pessoas. A grande questão é que, na ideia do monoteísmo, muitos aproveitaram a ideia do monoteísmo para gerar poder, para gerar força. E muitos, por seu conhecimento, e muitos que eram ignorantes, foram levados pelas ideias, gerou muitas crenças. O Deus que dá medo, o Deus que castiga. E muitas coisas foram deturbadas. Não pode isso, não pode aquilo, como se Deus fosse um homem e determinasse que a lei era só aquelas dos 10 mandamentos. Então, é bem interessante quando você para se perguntar, e volta para você, a aula para agora, volta para você, e se pergunta, quais são as minhas crenças em relação à religião? O que eu pensava mesmo? O que meu pai me ensinou? De onde eu tirei a ideia que eu tenho? Por que eu tenho medo de espírito? Olha a pergunta. Tem tudo a ver com a raiz do que o Deus que foi contado para você. Porque foi contado para a gente que é só a gente que existia. E a gente foi comprando a ideia há milênios, muitas reencarnações. A gente chega nessa ainda com medo de espírito, mesmo dentro da casa espírita, dizendo que é um fenômeno natural, que faz parte da natureza. Tudo bem, e tem medo, está tudo certo. Eu levei anos, fiquei com medo de ir para a doutrina espírita, tive essa crise que eu falei para vocês, fui parar na Federação Espírita, ali eu fui entendendo que era um fenômeno comum, poderia acontecer com algumas pessoas. Apesar de ter sido raro da forma como aconteceu comigo, mas não tinha nada de sobrenatural. Então, Moisés estava errado, ele disse que as pessoas eram pecadoras. Não era essa a ideia. O homem foi plantando isso na cabeça das pessoas. Existem comunidades tradicionais, arcaicas, dentro lá de Israel, que utilizam isso ao pé da letra. Outras já ampliaram, já reescreveram, escreveram outros livros, outros tipos de Bíblia, e assim vai com as nossas religiões que acontecem aqui, que foi tudo subdividida, tem vários tipos de evangélicos, e está tudo certo, porque é dentro do padrão da progressão espiritual de cada um. E o Espiritismo fundamenta-se na interpretação que o Cristo deu a Deus na seguinte afirmação dos espíritos superiores da codificação. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque eu vou ler de novo, porque vocês se lembram que eu falei que o Espiritismo bebeu na fonte do cristianismo? Olha só como está dito. O Espiritismo fundamenta-se na interpretação que o Cristo deu de Deus. Cristo era Jesus Cristo, né? Que era uma pessoa, não era? E ele que deu a interpretação de Deus. Será que ele foi puro na sua interpretação, na sua captação? Porque ele era um homem. Ele tinha lá... Alguém vai dizer... Se eu falar isso na Igreja Católica, talvez eu vou ser colocada para fora, né? Mas, assim, será que Jesus não tinha vontade de namorar, não? Eu fiquei imaginando. Poderia. Se ele era considerado como homem, deveria ter suas vontades também. E aí eu fiquei, porque isso tudo veio na minha cabeça, tá, gente? Eu falei, mas ele que trouxe o conceito, ele trouxe o conceito de Deus. Então, peraí, será que esse conceito não está contaminado, não? Óbvio. Pode ser. Ainda tem isso, né? Teve influência dos espíritos, né? Mais superiores, ok. Então, a gente vai sempre dar o crédito, óbvio. Porque, graças a eles, a gente está discutindo essas coisas aqui hoje. Mas o exercício faz sentido para você? É esse. A gente vai voltar de novo ao que a gente se propôs aqui. Deus aí Kardec. O que Kardec fez? Kardec foi danado. Ele era um professor muito, muito perspicaz. Peraí. Isso
me trouxeram do cristianismo, né? Não vou comprar essa ideia assim agora, não. Não vou botar isso no livro. Não sou louco. Eu vou escrever umas cartinhas, vou mandar de navio, vou fuçar todas as sociedades parisienses que estavam acontecendo, os fenômenos, e vou fazer a mesma pergunta para todo mundo. Depois eu vou chegar, vou pegar essas respostas e vou fazer a interpretação do que é Deus nesse mundo afora. E foi isso que ele fez. Assim o livro foi escrito. Ele foi nas sociedades parisienses, perguntava lá para as mesas que giravam o que é Deus, foi mandando para um navio, não sei para onde, lá que voltava de outros países, levar não sei quantos meses, mas imagine o trabalheira que foi para escrever esse livro. Ele conseguiu. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi o conceito mais confortável que ele entendeu que deveria trazer. E mais, é muito interessante, porque quando ele escrevia, isso que eu vou falar está no livro Obras Póstumas, tá? Que ele não escreveu, mas estava preparando para escrever, foi na época que ele morreu, desencarnou, e aí as pessoas publicaram Obras Póstumas depois. Mas teve um determinado momento, eu não lembro qual foi a escrita, mas foi do Evangelho, foi do livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec relata isso no livro. Aí ele estava escrevendo, daqui a pouco ele escutava assim, ó, e ele não sabia de onde era. Aí ele voltava a escrever ideia e ele falou assim, Deus. Aí ele olhava se a janela estava abrindo, porque ele não era um médium de incorporação, ele era um médium de intuição. Depois de muito tempo, aí ele escreveu como ele achou que deveria escrever na interpretação dele. Quando ele foi para a reunião da Sociedade Parisiense, que é onde ele captava boa parte das interpretações, um espírito apareceu lá, que era um mentor dele, acho que era Zéfiro o nome dele, apareceu lá dizendo assim, nós estávamos batendo para você mudar de ideia. Porque ele não escutava, ele não interpretava, ele não era audiente, né? Ele não era claro. E ele falava assim, não era para você escrever isso, era para você fazer isso, isso e isso. Ele, nossa, faz sentido isso daí. Ele falou, porque aquela ideia que você está colocando não é essa. Não é essa interpretação que você tem que fazer das coisas que você recebeu em carta. Você ia falar alguma coisa. Era isso mesmo. Uhum. É interessante, né? O livro Obras Póstumas tem umas coisas muito legais, vale a pena ler. Bom, a prova da existência de Deus. Eu já dei uma palhinha, mas eu vou ler o conceito do Livro dos Espíritos na questão 4. A prova da existência de Deus pode ser encontrada num axioma que aplicais às vossas ciências. Não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Não é legal isso? Tudo o que você não fez. Quem fez, criatura? Você vai falar, você vai dar esse nome no mundo ocidental, quer dizer que é Deus. Mas uns vão falar que foi Alá, outros vão dizer que é Jeová, né? Depende, vão dizer que é... Os xamãs vão dizer que é... Eles dão um nome, eles vão dizer que é o Grande Espírito, né? Então, cada um vai trazer os seus conceitos aí. Bom, aqui é só para poder... Diga, minha flor. Ali, ó. Aqui, ó. Que aí todo mundo... Não olha para trás, só fala. Muita gente na frente. É muita gente. Eu queria perguntar para o Espiritismo o que é Cristo. Bom, não sei se você já teve acesso aos livros de Adenauer. Adenauer tem uns livros que ele só fala sobre isso. O que ele fez? Ele pegou as interpretações dos apóstolos, Mateus, especificamente, para interpretar Jesus, para interpretar a ideia de Deus, a ideia de Cristo. Mas foi um homem. Eu fiquei confusa quando você começou a falar por isso. Assim, para mim, Jesus é uma coisa e Cristo é outra. Uhum. Né? Tá. O período crístico de Jesus. Uhum. Então, é conceitual, período, cultura, mas a ideia é do homem que viveu de maneira, vamos usar a palavra popular, sagrada, porque os feitos dele... mas não importa, mas foi o que ele mostrou para a gente, né? De maneira sagrada, nos seus feitos, que para alguns era magia,
Mas a interpretação é de que um homem que tinha uma sabedoria, uma expansão de consciência tamanha, que conseguia entender as leis da biologia, que hoje a gente chama, né, biologia, física, química, e sabia fazer as alquimias. Quando ele pegava que foi uma passagem, né, que cuspia na areia, na terra, e pegava aquilo e curava as pessoas, aquilo era alquimia pura. Quando você vai estudar as alquimias das plantas, tem plantas que te cegam, tem plantas que te curam. É só você olhar os medicamentos que são os colírios, o quanto eles viram antibióticos, né? E eles vêm das plantas. Quantas plantas viraram remédios que te ajudam a controlar os batimentos do coração? Então, ele entendia a alquimia da vida por causa da expansão, por causa da grande sabedoria. Ele veio com uma missão, ele se permitiu, essa sabedoria foi tamanha que ele conseguiu se encaixar por conta de desindensificar, porque ele era muito sutil. Aliás, ele teve que se densificar, ficar mais densificado para estar aqui. Mas ele não perdeu o que ele sabia. E tudo o que ele fez era próprio da sabedoria dele. Não tinha magia, não tinha feitiçaria. Então, considerado como um homem mesmo. As interpretações horas de Cristo, porque se você pegar as religiões, alguém vai chamar de Deus, alguém vai chamar de Cristo, alguém vai chamar de Jesus Cristo, né? Mas, para o Espiritismo, foi o homem com muita sabedoria e que entendia de alquimia como ninguém. Olha, aqui eu vou resumir aqui esse slide. Quando Kardec começou a se apresentar a estrutura do Espiritismo, veio uma corrente que estava atravessando essa ideia também. Não é atravessar para atrapalhar, estava acontecendo ao mesmo tempo, que era a corrente do materialismo, de pessoas que entendiam que isso aqui, o que você via, era simplesmente explicava a vida através de outras compreensões, outras ideias. Eu não sou especialista em Karl Marx, em materialismo, mas a ideia era essa. Quando veio a corrente de Kardec, ele dizia: epa, peraí, mas tem a prova da existência de Deus. Quando ele começou a trazer esses questionamentos profundos, filosóficos, de que aquilo que o homem não fez, aquilo foi criado por uma inteligência suprema, ele começou a bater de frente com essa outra corrente. E, dali, quando começou a surgir os livros dele, isso começou a virar de cabeça as sociedades. Claro que isso não chegou em todos os lugares, né? A gente sabe que, na Índia, a cultura foi forte para aquela ideia sobre Deus. A gente sabe que, nos nórdicos, principalmente ali onde é a Noruega, e os vikings tinham uma outra influência que abordava sobre Deus. Então, depende, América Central, né, a ideia dos vudus e tudo mais, muitas danças circulares, né, principalmente nas ilhas. Então, a gente sabe que esse Cristo, esse Jesus que a gente está falando, ele ficou delimitado uma região. Mas a forma como ele trouxe a percepção de Deus, do mundo, quando você vai estudar as religiões, quando você vai estudar as culturas, faz todo sentido, tem muita coisa parecida. Então, essas linhas elas foram aparecendo como uma proposta de reflexão. Chegou um determinado momento que eles brigaram entre eles, e, a depender de quem defendia o espiritismo, que agora não estou falando de Kardec, a depender de quem defendia o materialismo, se brigavam e tinham grandes diálogos lá nas grandes palcos. Isso é uma verdade. Na verdade, até hoje. Não se briga por religião, não se mata por religião. Então, as coisas mudaram de época, mas a ideia, por conta daquelas consciências que penso que são limitadas, não existe essa sabedoria ainda expandida, se permite deixar o ego a tomar conta desse processo, e os acontecimentos são exatamente assim. Então, o materialismo é uma filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito e a inexistência de alguma coisa a mais que a matéria. Inexistência. Não existe.
Já o espiritualismo vai dizer, admite a existência do homem, de um elemento chamado espírito ou alma, que continua a existir depois da morte. Tese dual, corpo e espírito. Mas, quando o espiritismo veio, nos estudos científicos de Kardec, porque Kardec foi um observador, ele não escreveu porque ele concordou, achou que deveria. Ele ouviu muitos espíritos, ele conversava com muitas pessoas. Gente, Kardec foi o cara que ajudou a pedagogia da França. Ele foi consultor na área da pedagogia na França. Na época, a educação da França foi influenciada por ideias dele. Mas, como essas coisas começaram a acontecer, ele se deixou a levar mais porque ele entendeu que isso tinha um fundamento muito interessante. Ele era um cara curioso, um homem esforçado e gostava de observar. Então, na observação dele, ele disse, epa, tem algo que é chamado perispírito. Não é só corpo, não é só espírito. Tem algo que tem aqui que traz as memórias de outras vidas. Que hoje, quando você estuda profundamente uma psicologia, quando você faz os estudos da psicologia do espírito com Adenauer, que tem uma visão maravilhosa sobre essa profundidade, você vai entender que o perispírito tem uma função maravilhosa, que é de além de fazer uma ligação entre o corpo e o espírito, ele é necessário nesse processo reencarnatório, porque, quando os gatilhos aparecem, é dessa mochila do perispírito que ia ser tirado. Tudo o que você pensa, tudo o que você vive, não é jogado fora. É guardadinho lá, vai aparecer no melhor momento. Então, o que é legal saber disso? Que tudo que você está vivendo hoje, e aí é só uma rabeirazinha aí, porque vocês vão ter aula disso, tá? Mas tudo que você está vivendo hoje, preste atenção no que você fala, no como você acredita, no como você elabora, como você desenvolve os impactos emocionais na relação com o outro, se você se culpa. Se você se culpa. Porque, se você não dá atenção a isso, você vai guardando nessa mochila. E aí não vai se tornando uma pessoa resolvida. Se resolva, seja uma pessoa resolvida. Não deixe para amanhã o que você tem que enfrentar hoje. Vá resolver sua vida. Antes de desencarnar, faz uma lista aí de pessoas que você deixou de falar. Vá falar com elas. Deixa de besteira. Retome, ressignifique. Por quê? Porque elas vão ficar guardadinho aí na memória. Se você não resolver aqui, você vai ter que dar conta em outro momento. Então, você lúcido do jeito que está, buscando se entender, sabendo que você é mais que uma carne. Por que você não busca? Qual o problema? Mas, se eu falar, ela estava errada. Olha o ego deixando tomar conta. Faz isso com você. Vai educar seu ego. Vai conversar. O máximo que a pessoa vai fazer é bater o telefone na tua cara. Pronto. Mas você fez a sua parte. Você vai dormir mais leve, vai ficar triste. Mas não deixe de fazer isso. Vá resolver sua vida com o ex-marido, com o marido, com o filho que usa drogas, com o chefe que te mandou embora. Vá fazer isso. E aí eu queria, rapidamente, aproveitar, já falar do perispírito, nesse entendimento, e contar rapidamente para vocês uma experiência. Na época do Covid, assim, deu uma de bobeira, e eu falei assim, o que a gente vai fazer? Porque foram muitos anos ali, e eu procurei o que fazer. E, nessa procurar o que fazer, tendo o conhecimento que a gente tinha aqui da casa, eu decidi... tinham duas pessoas que eu lembrava que eu não falava, por conta... Eu que terminei a amizade. Uma delas foi na adolescência e outra foi na vida adulta. E eram duas pessoas que eu amava, eu andava, eu dormia na casa delas, era legal, a gente ia para a festa juntos. E eu, por um motivo, eu decidi que eu não deveria ter mais amizade com aquelas pessoas. E, naquele momento do Covid, eu levei isso para uma reflexão profunda. Eu disse assim, não posso desencarnar brigado com essas pessoas. Mas o que elas vão falar? Elas vão brigar comigo, elas vão me colocar num buraco. Mas tá, se elas me colocarem no buraco, eu vou ficar envergonhada. E, se eu ficar envergonhada? Eu fiquei envergonhada. Eu estou do outro lado do telefone, eu estou na frente delas, elas não estão me vendo, eu vou ligar. Mas o que eu vou falar? Aí comecei a treinar, ficar na frente do espelho. Olha que coisa, né? Mas é uma dica. E eu resolvi ligar. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Aí eu liguei, ela...
Oi, fulana, tudo bem? Aqui é Sandra. Sandra Cabral? Aí agora vai vir. Sandra Cabral. Aí ela, minha filha, quantos anos eu estou te procurando? Eu te amo, mulher, cadê você? Eu falei assim, não acredito, bingo. Aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu estou envergonhada, eu não sei o que eu falo. Ela, menina, você não deixou nem eu te dizer que eu te amo, você não deixou nem eu te dizer que aquilo não tinha nada a ver, que eu não estou brava com você. Aí eu falei assim, você não ia me xingar? Ela, nunca. Isso foi uma coisa da tua cabeça, você que achou isso. E não deixou eu te dizer, porque eu bati a porta na cara dela, bati o telefone na cara dela, falei largados para ela. E, gente, olha que é a melhor coisa que eu fiz na vida. E a gente voltou a ter amizades, ela frequenta a minha casa, a gente dá tanta risada das besteiras que eu falei, que eu disse assim, nossa, como eu cresci, eu virei gente grande, né? A outra foi a mesma coisa, mas essa foi a que mais me marcou. Porque eu decidi que eu não ia levar isso para dentro do perispírito. Ó, simplesmente. Que aquela memória é uma memória que ia ser resolvida aqui. Se aparecer, vai aparecer outra coisa. Porque eu, com ela, isso estou liberada. Meu coração está leve. Façam isso. Porque o perispírito tem uma função muito interessante. Mas antes éramos ignorantes, agora não somos mais. Mas tem os outros tipos de Deus. Lembra que eu falei para vocês? Os indígenas, na mitologia grega, o totemismo. Olha lá. Na mitologia grega tinha Deus de tudo. Deus do vento, Deus do vinho, Deus do amor. E lá vai, né? E o dos indígenas também, o guerreiro das lanças, o guerreiro da terra, o protetor das águas, né? E o totem que as pessoas usavam e usam, né, bastante hoje, isso aqui é um totem. Isso aqui é uma pedra que me deram, veio lá da Chapada Diamantina, me deram dizendo, isso aqui protege de qualquer energia. Então, vocês que estão me emitindo energia que não é boa, vai voltar para vocês. Viu? Que isso chegou para mim como presente, essa a ideia, né? E eu comprei a ideia, eu falei, vai ser assim está feito. Ninguém chega. Então, depende de como você abraça isso. Hoje a gente vive na mistura, né? A gente reza para o Deus do vinho, daqui a pouco a gente está rezando para o Deus das pedras, daqui a pouco a gente faz uma miscelânea e reza para Jesus Cristo e ainda vem tomar passe no Espiritismo. E a gente ainda fica com medo de espírito, né, minha gente? Olha, mas também a ideia de Deus para os religiosos cristãos, né, também trouxe algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a ideia dos tomistas, que era um conjunto de doutrinas teológicas e filosóficas. Eu estou trazendo isso porque isso influenciou o espiritismo, tá? Ele era um monge dominicano que viveu no século XIII. Teve uma influência de Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, criou um sistema filosófico e teológico próprio e marcou toda a filosofia medieval, que foi a mais marcante que a gente tem, que foram épocas bárbaras, mas trouxeram a questão da fé religiosa de maneira profunda em nossas vidas, né? E a concepção espírita de Deus, eu trouxe mais um pouquinho, que era inteligência suprema, né, causa primária de todas as coisas, trazendo Deus como eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, que foi um conceito dos espíritos, tá? E aí a ideia da percepção do bem e do mal. O Kardec chegou à conclusão de que os contrários, eles se atraem, mas não é só atrair por atrair, mas porque traz um equilíbrio. Quando você pega o livro dos Espíritos, e se vocês puderem, nessa curiosidade, nessa semana, façam isso, no final tem ali as leis naturais, leis divinas e leis naturais. Uma das leis que Kardec traz, porque os Espíritos eram a lei da destruição. Quando eu li aquilo pela primeira vez, eu falei, mas Kardec está trazendo isso como lei divina, lei da destruição. Na concepção dos Espíritos, isso, para mim, faz sentido, tá? Mas vocês têm que ler lá e ver se faz sentido para vocês. Para mim, fez muito. A guerra é uma destruição.
Bombardear alguém lá em Hiroshima, para mim, é uma destruição. Roubar a terra do outro, invadir a terra do outro, para mim, é uma destruição. A droga é uma destruição. Bater de corda numa pessoa, para mim, é uma destruição. Chorar dia e noite por se culpar de alguma coisa que se fez, para mim, é uma destruição. Então, para Kardec, a ideia é, para que você renasça, é necessário a crise. É necessário, para algumas pessoas, ir no fundo para renascer. Sem crise não tem renascença. Sem crise não aparece uma outra opção. Para algumas pessoas, esse choque. Esse é o equilíbrio, a ideia do bem e do mal. Não leve o bem e do mal apenas olhando aquelas pessoas que estão presas na prisão. Ok? Não faça isso. Porque essa é uma das vertentes, segundo os conceitos do mal. Mas aquela pessoa que está lá dentro, que fez essa miséria aí, será que ela tem amor pelo filho? Se ela não tiver um desequilíbrio mental, porque a gente sabe que isso pode acontecer, e tem pessoas que não sentem nada, não é isso? Não é? Se ela não tiver isso, ela está dentro do processo dela. Então, é preciso parar de julgar. Porque lá dentro, naquele lugar que eu estou falando, tem de tudo. Num hospício, no local que é um hospital, chamado hospício não é mais hoje. Retire esse nome. Mas nesse local que tem muitos dos equilíbrios psíquicos, mentais, psicológicos, emocionais, também tem de tudo. Tem pessoas que nascem com deficiências, às vezes, de um lítio, e elas causam determinadas situações emocionais para outras pessoas. Existem pessoas lá que têm apenas influências espirituais. Existem pessoas que outras químicas são alteradas, sobem, descem, elas precisam tomar remédio para que elas tenham um bom equilíbrio emocional. Quem somos nós para dizer que aquilo está certo, que aquilo está errado? Pessoas que têm o caminho da psicopatia, vai precisar tomar remédio também. Mas tudo está dentro da ideia mais geral da lei da destruição. Às vezes, aquele é o espelho para que você olhe a possível possibilidade sua quando você não está no seu equilíbrio consciencial. Na verdade, para mim, tudo é um espelho. Hoje eu vejo assim. Por isso que eu evito julgar, evito cobrar. Eu simplesmente silencio, percebo o que eu vou dizer. Porque, às vezes, é necessário ser duro. Não, 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 não. Porque você tem o seu limite. Você se conhece. Você sabe até onde você... Não, não. Comigo, não. E aí eu vou trazer uma outra experiência. Estava eu, quando eu comecei a perceber essas coisas do fenômeno, né? E aí me diziam, você tem o poder, você é que manda e desmanda, você é que controla. A vida, você é o Senhor do Universo, o Espírito é o Senhor do Universo. Não entra Espírito no teu campo se você não quiser. Me diziam, né, isso. Aí eu falava assim, um dia eu vou experimentar esse negócio aí. Aí estou eu em casa, dormindo. Devia ser umas 2h da manhã. Eu estou ouvindo um barulheiro, uma festa, um barulho de festa. E gente bebendo, e um cheiro de fumaça, e cigarro, correndo solto, e pá, pá, pá. Aí, quando eu acordei, estava tudo escuro no meu quarto, mas eu vi um bocado de espírito dançando, estava tendo uma festa no meu quarto. Imagine onde estava a minha vibração, né? Eu estava lá com o povo. E daí eu, oxi, pode todo mundo sair daqui agora! Bora! Agora, aqui é meu quarto, é meu horário de dormir. Não convidei ninguém. Sai! Menino! Acredito, o povo saiu tudo. Ficou todo mundo assustado, saiu todo mundo. Falei, é assim que funciona. Aí eu entendi o poder. Estou falando sério. Eu já fiz isso algumas vezes. E olha que eu achava que eu estava indo na risca do Kardec, fazendo palestra, dando aula na rua, e achando que eu estava na linha do meio, né? Não, minha filha, Deus sabe o que acontece, né? Quando a gente está projetando aí, dormindo. Mas eu aprendi que é preciso ter um
uma percepção do que você pensa. Você tem que saber quem você é, o que você está pensando, o que você está falando, porque tudo é vibração, tudo é frequência. Ainda mais você que é médium. Desviou, meu amigo, o campo fica abertinho. Aí, nesse dia, eu nunca vou me esquecer, porque foi um comando que eu dei. E isso aconteceu, eu falei, mas não sabia que eu tinha esse poder todo, o povo tudo saiu correndo. A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas saber que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. O que vocês entenderam sobre isso? Antes de você falar da prece, eu queria lhe perguntar o seguinte: o que você fez aqui agora com os espíritos de noite que estava fazendo, não deveria ser uma prece? Saia daqui, que eu quero dormir. Eu achei que foi, né? Foi a energia, né? Eu fiz a minha prece brava. Eu fiz. Mas foi uma prece. Então, aquela energia, aquela sensação, aquele sentimento, fez com que você liberasse essa coisa, essa energia, voltagem. O poder que estava em mim. Sim. Quando a gente acorda, é que você decide assim, meu dia hoje vai ser o melhor dia. Quando eu estava aqui ontem, eu dei essa mesma aula, né, para a turma ontem. Aí eu cheguei aqui e estava vindo, dirigindo, e disse assim, hoje vai ser a melhor aula que eu vou dar. Quando eu vim para cá, hoje vai ser a melhor aula do que ontem. O que eu estou dizendo? Não quero saber, vai ser melhor. Porque eu quero que seja assim. Quem manda sou eu. Não sou eu, Senhor do universo? Então, tudo na minha vida, eu busco criar isso. Eu estou buscando ter esse hábito de ser positiva comigo. É um exercício que eu estou fazendo. E não tá, acho que a pilha acabou. É um exercício que eu estou fazendo e tem dado... Sabe o que tem acontecido? Minha vida tem ficado mais leve. Não que os problemas não existam, o engarrafamento existe, mas o engarrafamento eu olho e dou risada na cara dele. Antes eu ficava brava com o engarrafamento. Hoje, problema seu. A mim não está me afetando. Aí eu já levo algumas coisas. Aconteceu uma outra coisa que eu acho que vai fazer muito sentido nisso que você falou, e essa coisa que eu vou contar é séria. O ano passado, em agosto, estava começando o segundo semestre, eu sou professora universitária, aí estava indo para a faculdade no primeiro dia de aula. Quando eu cheguei ali no início da Ogunjá, estava tendo umas obras ali, estava tendo muito engarrafamento, e eu vim do Rio Vermelho, ia por ali para ir para o Cabula, eu estava ouvindo uma meditação, que eu adoro. Mas estava, sabe, numa vibe boa? Pensa uma pessoa que estava numa vibe boa, sem fumar nenhuma. Era eu que estava ali dentro daquele carro. Estava longe, gostoso, chegando para dar a aula que eu queria dar, falar com os meus alunos, relembrar alguns. Quando eu cheguei ali, nesse local onde fica o Ceazinha, acho que é o nome, né? Estava tudo muito engarrafado. Então, de 3 pistas, viraram 2 que estava virando uma. Eu estava do lado de uma da batente ali, né, da calçada. De repente, eu não vi. Mas veio uma moto. Mas ela veio com tudo, gente, com tudo. Ela veio com tudo e ela veio assim para tentar passar entre os carros, só que estava afunilando, né? Quando eu olhei, não tinha nada. E gente, eu acho que eu nem 20 quilômetros estava, porque estava tudo engarrafado, não dava para correr. Mas ela veio. Quando ela chegou, ela bateu com tudo no meu quebra-vidro ali, né? E virou. E a moto dela abriu e ela caiu longe, ela se machucou, essa pessoa se machucou. Eu não me senti culpada, mas fiquei assustada. Mas eu estava numa vibe boa. Eu falei, minha nossa, eu vou levar esse homem para o claro, vou ter que levar ele para o HGE aqui. Já estava imaginando vender o carro para pagar a moto, pagar as coisas. Aí eu falei, vou ligar para Jardel, que é meu esposo. Falei, Jardel, vamos ter que vender o carro, porque aconteceu um negócio aqui. Ele estava bem. Gente, esse homem saiu andando. Ele veio com uma raiva de mim, uma energia tão horrível, que ele pegou, tirou o capacete, ele amassou meu carro inteiro com o capacete. Ele me chamou de tudo quanto é nome.
e disse que eu quase matei ele, que eu ia pagar tintim por tintim. E aí ele falando e pegando o capacete e batendo no vidro da onde eu estava dirigindo, porque estava tudo fechado, que eu estava no ar-condicionado. Que eu vi que o negócio era sério, mas eu estava tão zen. Mas eu senti que aí eu acordei, eu saí daquele transe que eu estava e vi que ele estava bravo mesmo. Ele falou assim, sai daí agora que eu vou te matar. Hoje você morre. Hoje você vai morrer. E eu disse, é isso mesmo, gente. Ele está bravo. Ele falou, você vai morrer, pode abrir. Me xingava. E todo mundo ficou com medo porque achou que ele estava armado, que ele ia me matar. Aí eu disse assim, hoje eu não vou morrer. Eu disse para mim, eu disse com a certeza que eu estou dizendo para vocês. Hoje eu não vou morrer. Não é meu dia de morrer hoje. Hoje eu não vou morrer. Eu tinha certeza que eu não ia morrer aquele dia. Mas como eu vou sair daqui? Porque ele está bravo, ele vai pegar isso, ele vai me machucar. Ele vai pegar esse capacete e vai bater em mim. As pessoas não estavam com coragem de me ajudar. Eu estava sozinha. E eu estava com medo de pegar o telefone para ligar para o meu esposo, porque era perto de onde eu estava. Aí eu disse assim, calma. E eu, dentro de mim, eu não vou morrer, não vou morrer. Eu vou conversar com ele, eu vou conseguir conversar com ele. E aí eu fui fazendo assim para ele, calma, eu vou falar com você. Você vai pagar, você vai vender esse carro aí para pagar. Eu falei, eu vou vender, eu vou pagar, não tem problema nenhum. Mas calma, eu preciso abrir a porta, eu preciso falar com você. E aí bateu o ego, né? As pernas começaram a... Eu falei, não sabia nem se eu ia conseguir ficar em pé, que eu saí do transe zen, fui para o ego. E aí ele abriu e continuou amassando meu carro. Aí eu falei assim, eu posso ligar para o meu esposo, porque meu esposo vai resolver isso com você, porque eu não tenho condição de resolver. Ele, liga mesmo para esse cachorro, não sei o que. Eu falei, chamou até meu esposo de cachorro. Aí eu liguei, meu esposo veio, foi resolvido. Quando acabou tudo, que meu esposo falou, comecei a chorar. Você está chorando por quê? Eu não sei por que eu estava chorando, porque eu não sabia mais. Por que eu estava chorando? Mas o que eu quero dizer é que foi um tipo de prece. Eu decidi o que ia acontecer comigo. Quem criou a realidade foi eu. Com as frequências que eu decidi atrair, com que eu estava agora. Eu tive presença de espírito? Tive, porque eu estava numa frequência boa. Cuidado. Cuidado para não tomar decisões impulsivas. Respira, pensa e decida o que você quer que aconteça na sua vida. É assim que tem que ser. É porque sua aula me marcou. E estou parecendo algo parecido comigo. Você falou da crise. Você precisou ter uma crise para poder chegar aqui onde você está. Da mesma forma, Divaldo Franco também teve uma crise semelhante a você, que ficou acamado, sem poder se mexer. E chegou a ser o tão conhecido Edivaldo Franco. Eu nasci com surdez, tenho sérias crises de dor de cabeça, enxaqueca, e sou professor. Quando eu vou, qualquer coisa, qualquer emergência que estou prestes para acontecer, eu tenho essa crise de dor de cabeça. Que foi que eu procurei o centro espírita justamente por causa dessa crise. Eu já tinha procurado antes, há mais de 20 anos. Só que parece que, quanto mais eu for ficando velho, eu vou perdendo a espiritualidade. E agora eu volto, justamente para querer curar essa dor de cabeça. Hoje, por exemplo, eu tive uma oportunidade que, quando eu entrei na sala de aula, os alunos, alguma coisa, estavam rebeldes por causa dos deveres que tinha para passar. Então, não estava aceitando, foram agressivos. Naquele momento, deu aquela enxaqueca, mas aí eu fiz a prece. A cabeça não está comigo. Eu estou sem dor de cabeça. Então, foi aquela movimentação, eu sempre procuro da forma positiva. E aí, procuro acontecer isso. De repente, eu sarei a dor de cabeça. Eu ando até preparado com os remédios anadores, né? Só que o que me chama mais atenção, que por eu ter perda auditiva, vez ou conta, só eu ouço o barulho. Foi justamente o que ela fez aí. Então, eu estou achando
que é justamente algum contato, mude de posição, faça isso, no meu pensamento que eu faço. Então, eu estou lá em casa, às vezes, sozinho, eu sinto ruído. Mas eu nunca fui dado como espírita de ver, entendeu? Mas, às vezes, eu sinto vulto, eu sinto algo diferente, eu tenho arrepios, eu tenho não sei o quê. Vamos lá. Seria essa a sensibilidade, alguma coisa? Pode ser, porque, na verdade, tudo pode acontecer com o espírito que você é, que está reencarnado no corpo. Então, tudo é frequência. E as coisas, elas não acontecem por acaso. Elas sempre são propositais, penso eu, para o nosso processo evolutivo, para o nosso crescimento. Na verdade, eu já nem chamo mais de processo evolutivo. Eu chamo, Sandra, porque eu já estou questionando o processo evolutivo. Porque se eu venho da fonte criadora, isso é uma percepção minha, tá? Se eu venho da fonte criadora, a fonte criadora é poderosa e sabe tudo. Eu sou filha da fonte. Então, eu também sei. Mas quando eu mergulho em determinados lugares, como eu estou aqui na Terra, eu tenho o véu do esquecimento por algum motivo, que eu também estou em busca desse entendimento. Que não é só para mim o que Kardec colocou, deve ter algo mais. Então, eu venho aqui para despertar quem eu sou. Não para evoluir, eu sou filha da fonte. Mas eu estou aqui com o véu do esquecimento. Quando eu desperto, esses poderes todos vêm. É assim que eu entendo, tá? Mas vamos lá. A fé também é algo, a gente já está terminando. A fé também é algo importantíssimo para se entender Deus. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Se eu chegar para você e falar assim, vou para o meu. Acredite que isso daqui é Deus, vocês são os ignorantes, em aspas, e eu estou ensinando vocês. Olhe, todo mundo precisa comprar um negócio desse, está ali na porta. Por quê? Porque é uma forma de proteger. Nós estamos falando de espírito. Se você não usar isso aqui, você vai ficar desprotegido. O demônio vai arrancar teu pé de noite. Alguns vão ficar com muito medo, vão comprar, vão fazer um esforço danado para comprar, vão dividir em 3 vezes e por aí vai. Se você não parar para raciocinar no que eu te disse, você vai fazer isso. E pode levar anos e muitas vidas com essa ideia. Mas se você for uma pessoa que você vai parar para pensar, mas isso é só uma pedra, isso é só um tipo de cristal. Será mesmo? Mas eu não tenho dinheiro, não vou poder ficar nessa religião, vou sair daqui. E vou ficar em casa mesmo falando com Deus. Não morreu, não se perdeu, não ficou deprimido. E aí você fala, mas gente, e os demônios não vieram puxar meu pé. E eu não precisei usar pedra. O que eu estou querendo dizer, quando Kardec e os espíritos disseram da fé raciocinada, é um pouco disso. Por favor, viva a sua vida pensando, perguntando, raciocinando, questionando tudo, tudo. Até os livros que você pega para dar aula. Até a ciência. Quando James Webb, o maior telescópio do mundo, está derrubando as principais teorias da evolução do mundo. Está virando os acadêmicos clássicos de ponta cabeça. Ele está desfazendo quase todas as teorias. Já derrubou Einstein algumas vezes. O próprio James Webb. Então, o que é isso? A gente sabe muito pouco. Então, dá para ficar acreditando o tempo todo? Não saia dessa aula aqui dando amém às coisas que a gente está falando aqui, pelo amor de Deus. Porque esse não é o objetivo. O objetivo é pulverizar as ideias, os conceitos que Kardec trouxe, mas é você, criatura, que vai olhar para isso, vai dizer se isso faz sentido para você e vai praticar isso na vida, porque eu queria falar uma coisa. Apesar de tudo isso que eu falei de Deus, mas Ele só vai viver em você, Ele só vai acontecer, só vai se realizar se você se movimentar.
Se você executar as práticas, a sua vivência, a sua experiência. Porque se eu te contar tudo isso, você concordar, achar bonito, ir para casa e dormir eternamente, Deus não vai aparecer na tua vida. Ele só aparece se você se movimentar na prática das relações interpessoais. Ok? Por isso que quando você desencarna, o que você leva são as experiências dos impactos emocionais, sentimentais e as relações interpessoais. É só isso. E se você leva esses impactos gerados em forma de crença, é um problema. Leva tudo para o perispírito, não se resolve, volta de novo. É uma roda que não acaba nunca. Opa! Então, fé é um sentimento que comporta entendimentos diferentes, não é? Porque cada um tem uma cultura, veio de uma história. Examinando o capítulo 19 do Evangelho, segundo o Espiritismo, reconhecemos no pensamento de Kardec 3 significados distintos. Fé como crença, fé como confiança e fé como determinação de coragem, de força interior. Porque ele trouxe isso das ideias que os Espíritos colocaram, e tudo faz sentido. Você que tem que ver o que você se encaixa ou se não se encaixa em nenhuma delas. Mas foi o que foi apresentado. Então, a ausência de fé, essa força nasce com a própria alma, a certeza instintiva da existência de Deus. É o que eu mais gosto quando se fala de fé. Quando você está aí desesperado nas suas experiências, desde a criança até essa fase que você está, na idade que você está, que aconteceu o vazio, que te faltar fé, é só momentâneo, porque a ideia de Deus vai vir logo em seguida, porque ela está na sua natureza. E essa ideia de você sair desse complexo do nada para ir para o todo e sentir esse vazio nesse todo, nessa unicidade que eu tanto digo, é muito da experiência. Então, eu vou pedir rapidamente, 1 segundo, não, 1 minutinho. Feche os olhos de novo. Silencie a alma. Pode abrir os olhos devagar. Pode ir voltando, abrindo os olhos. É isso. Você e Deus é esse silêncio da alma que diz tudo. Porque o silêncio diz tudo, não diz? Assim como os olhos dizem alguma coisa, o silêncio da tua alma também me diz algo. E com certeza diz muito mais para você. Quando você pega esse silêncio, esse vazio, porque muitas interpretações vieram nesse silêncio, e você leva para o mundo, nas tuas relações interpessoais, Deus está aí. Muita paz para vocês.